Com uma convidada mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando desta mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele, o nosso aromático Érico Pérez. Ele é muito inovador, né? Muito inovador. Aromático. Muito autêntico. Não tinha o que falar. Mas a criatividade tá... Você não com tudo. aprontou nada hoje que eu ficasse sabendo. Pois né? é, né? Mas eu tô bem Tive que quietinho apelar aqui. pra uma palavra. Não, mas tudo bem, tá ótimo. Tá de parabéns, mais sonora, Luciano. assim, Tá... aromático é legal, né? Não, tá. A tua criatividade tá é legal. voando, Luciano. Tá, Sim, sim. tô adorando. Padrão, Luciano. Padrão FIFA. Por favor. Apresentar a nossa convidada? Tá bem. Nossa convidada, ela é formada em economia, em direito, mas quando ela começou um hobby, é que ela encontrou sua verdadeira paixão. Ela abriu um ateliê de costura e aí esse ateliê logo virou um negócio que cresceu e o nome dela virou uma referência em moda no Paraná e no Brasil. Nós estamos falando da filha do Gil e da diva, da mãe do Murilo, nossa querida Cíntia Fontanella. Seja bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada pelo convite, gente. Tô adorando estar aqui. Eu falei pra ela que você ia perguntar se ela estava faceira. Você tá faceira, Eu sempre Cíntia? tô faceira. Esse é o problema. Ótimo. Esse é o problema. É o que a gente precisa. Então, É tá. o que a gente precisa. Que bom que a faceira está em dia, né? Então é isso. Vamos lá? Né? Vamos Fui começar? recebida com vinho. Saúde. Saúde. E que tal então nós iniciarmos o nosso protocolo? Quadro de patrocinadores? Isso vamos aí, lá. vamos lá. Vamos tentar. Cíntia, infelizmente você vai ter que aguardar um pouquinho. Uhum. Caso você queira participar e falar de algum deles, fica à vontade também, né? Bom, nosso primeiro patrocinador, Iraci Cafeteria e Confeitaria, é um dos estabelecimentos mais tradicionais dessa cidade. Um ambiente sempre agradável, produtos de muita qualidade, que levam o selo de qualidade da família Roara. Você devia me ajudar nessa hora. Não, mas eu... Então fala que tá em andamento o projeto de expansão. Tá, Nova exatamente. Iraci. Lá iniciou a obra nova. Realmente, em breve teremos uma nova Iraci. Não vou falar de novo que tá voando a obra. O voando eu já usei 2 vezes, então... É melhor economizar essa né, palavra. deixa eu provar mais tarde. Mas enfim, em breve, um Uma novo nova espaço, Iraci. uma nova filosofia também, novas opções lá dentro da Iraci, vai ser muito legal. Você viu o projeto, né? Você viu o projeto. Eu vi. Você é quer muito que eu bom. repasse essa Não, parte? Você tá não. reclamando? Tá ótimo, eu gostei da filosofia. Adiante. Tá bem. Novata Ambientes, a empresa do Gelson do Fernando, uma empresa com ambientes que cria móveis estilosos, com muita beleza, com tecnologia e que tem um pós-venda sempre destacado pelos clientes. Baita referencial. Quem mais? Quem mais? Beltronet, um provedor genuinamente beltronense, aí com planos de internet de 90, 350, 650 megas, 720 megas. E uma empresa que é sempre elogiada pelo Érico Pérez, que é realmente o usuário da Beltronet. Realmente não cai, funciona muito bem. E o nosso convidado anterior também falou muito bem sobre essa empresa, né? Sim. Dos Realmente. amigos dele ainda. Então... É, do Herman e do Hans. Isso, exatamente. E aí? Nossa querida Carize Cristófilo, biomédica em Pato Branco, que trabalha com harmonização facial, né? Ela é especializada em harmonização facial e procura fazer esse trabalho de uma maneira gradativa e sem exageros, procurando preservar a beleza natural das faces. Isso aí, bem? Não, tá. Achei ótimo. Tá, então ele vai muito bem, né? Eu achei ótimo. Agora tu vai ver como é que não se faz. Ainda bem que são amigos de longa data. Temos a Mieriz Hospitalar, né? Outra empresa aí que cresce muito. Quer começar de novo? Não, tá bom assim. Ai. Mas é a empresa da Nick e do Eduardo. Eu tô achando que vou precisar de um guardanapo. A gente providencia. Pode deixar aqui. Mas é outra empresa aí, sempre muito elogiada pelo pessoal da saúde que a gente entrevista aqui, os né? convidados São muito bem conceituados. Que são da área de saúde sempre elogiam o trabalho da Mieriz. Isso aí. Finalizando, então, o nosso time de patrocinadores. Agora é o momento de pedir. Pedimos aos nossos... que chama do quê? Telespectadores? Telespectadores é terrível. É ruim, né? Os nossos... Para as pessoas, seguidores, enfim, as pessoas que nos acompanham aqui no Cuca com Salame. Para poder
nos seguir, né, nas redes sociais, poder se inscrever no canal, curtir, ativar o Comentar, sininho, claro. comentar, essa coisa toda aí que ajuda a engajar o nosso... Muito bem, Trabalho. você recuperou. Foi bom? Foi. É, Acabou ótimo. né, Tá, adquirindo um ritmo aí interessante no final. tá bom. Muito bem, então vamos retornar aqui a nossa... Voltemos. Voltemos, isso aí. Cíntia, sempre o pontapé inicial aqui é uma pergunta que o pessoal costuma dizer que não é tão fácil, mas é um pedido para que você possa se descrever. Quem é Cíntia Fontanella, deixando um pouquinho de lado os aspectos profissionais? Eu acho não, tenho certeza absoluta, que eu sou uma pessoa muito criativa. Eu sou um ser humano muito criativo. Eu acho que isso é o que mais me define, né? Uhum. Além de ser mãe do Murilo, que são as duas hoje. São 2 pontos cruciais. São 2 hein? pontos cruciais da minha vida que me definem muito bem, assim. Eu sou muito criativa, muito dinâmica, levo a vida de uma forma... Entendo a vida, né? De uma forma, acredito que leve e divertida. Tu não para, né, Cíntia? Não. É uma coisa engraçada isso. A minha mãe, Dona Diva, né? Que, eu preciso falar sobre isso. Porque quando você me apresentou, você falou que eu sou filha do Gil, da Diva e mãe do Murilo. Mas você não complementou que eu sou irmã postiça do Érico. E era a minha obrigação aqui falar sobre isso. Você sabe, Cíntia, que ele vive entendeu? contando vantagens sobre Entende? isso. Era a minha obrigação, porque senão Hertal e Diva nunca mais falariam comigo. Tem que falar que é meia irmã. Minha irmã, entende? Nossos pais são namorados há bastante tempo, Já né? tem um bom tempo aí, né? Bom tempo. Já tem o quê, Cíntia? Uns 3 anos já, sei lá. Mais, eu acho que uns 5. Meu Deus. Aham. Passa, né? Eu acho que uns 5 anos. Então, ele, né, vive, ele vive brincando isso que vocês são irmãs, eu fico brincando. No complemento, nós, né, da apresentação, nós somos zoando ele. Vai dizer família. que vocês já brigaram por causa do iogurte, alguma coisa assim. Eu acho que seria talvez mais fácil ter ele brigado por causa de vinho, né? Com certeza. Não Nos tenho tempos dúvida. atuais. Não tenho dúvida. Estou aí. Mas então... então Mas cumpriu. era cumprida e cheque. Deu Viu, Diva? Tá falado, né? Então tá. Muito bem. Muito bem. E na Seguimos. 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 Faça uma próxima pergunta, então, Luciano. Também. Minha vez. Cintia, outra coisa que não falta aqui é uma pergunta sobre a infância dos convidados, né? Então, E era o complemento que eu ia fazer. Mas... Você perguntou o que era a Cíntia na infância, não foi isso? Não, que perguntei quando eu lembrei da pra ti Diva. se descrever. Que eu Mas falei, agora vem a que era uma infância. coisa, você falou que eu não parava. Que eu não paro. Isso. A Dona Diva, ela sempre falou que eu tinha rodinha nos pés, mas isso de muito tempo já. Eu sempre gostei muito das coisas do mundo, assim, de conhecer e tudo mais. Eu sempre falava assim, mãe, rodinha não, né? Coloca asas aí, que é onde eu quero ir. A roda não vai dar conta disso. Roda não vai dar resolver. conta disso. Não vai resolver. Mas então conta mais da tua infância. Como é que era esse dinamismo todo aí quando a Cíntia é pequenininha? Eu acho que desde pequena, assim, eu sempre fui uma criança bem comunicativa. Bem... Não só comunicativa, eu acho que eu transitava muito bem entre todos os adultos, as crianças, os jovens. Eu sempre tinha uma participação especial, digamos assim. Você conseguia se entrosar. Muito bem, assim, né? Era bem... Sempre estava tudo meio envolvido, assim, todo mundo meio junto e fazia... ser engraçado, eu acho, assim. Eu acho que já desde pequena eu era bem comunicativa. Mas isso é bom. E eu nasci em São Jorge do Oeste, mas só nasci. Porque a minha mãe, o médico que era o médico dela naquele momento, a gente morava em Dois Vizinhos. Meu pai é português, né? Essa é uma outra parte da história, mas eu vou entrar nela depois. Enfim, a gente morava em Dois Vizinhos nessa época e quando eu nasci, o médico dela estava em São Jorge e ela acabou indo me ter lá, mas só nasci lá mesmo e voltei para casa em Dois Vizinhos. Certo. E vivi em Dois Vizinhos até os 5 anos e depois fui pro Acre. Então, uma grande parte da minha infância que eu mais me lembro, na verdade, ela é mais no Acre, né? Do que aqui. Fiquei lá até os 17 anos. Mas alguns fatos curiosos da minha infância... Eu acho que é a primeira vez que nós teremos uma infância no Acre aqui. Isso é muito inédito. Costuma ser motivos, inclusive, né? Por que você foi pro exterior? Né? Será que existe mesmo? E é bem legal. Bem legal. Foi uma parte bem legal deve ter da minha muitas vida. histórias interessantes Muitas. Tenho muitos amigos lá até hoje. Vou para lá pelo menos uma vez por ano, 2, assim.
quando dá, né? Quando as coisas se encaixam. Conta assim. uma publicável, então, Cíntia. Ai, meu Deus, do Acre, não sei se... O Minha. Do Acre, gente, não sei. Eu acho que a coisa mais legal que eu tenho de lembrança dessa parte mais de infância e transição para adolescência é que eu tenho um grupo de amigas que a gente acabou construindo lá, desde que eu fui para lá. A gente morava meio perto, acabou estudando na mesma escola, e eram 7 meninas. E a minha mãe, depois isso vai lá pro lance do que eu faço hoje, a minha mãe fazia os nossos looks para todos os eventos e para os carnavais. E o guarda-roupa era meio compartilhado nessa época, é algo que... E até hoje, né? A gente é amiga até hoje, são pessoas fantásticas na minha vida. Acredito muito que tudo que eu me tornei adulta tem uma partezinha, né? De cada uma, de alguma forma, assim. Acho que é uma coisa bem legal, assim, bem pontual dessa fase criança-adolescente, assim, sabe? Conheço pessoas muito legais. Como é que era a Cíntia na escola? Era uma menina comportada? Uma CDF? menina muito popular. Comunicativa. Muito popular. Muito comunicativa, que nem sempre frequentava a aula. Tá começando a ficar legal. Né? Murilo vai escutar isso. Péssimo. Péssima influência. Péssima influência. Mas ele sabe que eu sou péssima influência. Ele já tem idade para saber. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma facilidade muito grande de aprender. Sempre tive. Então, nem sempre eu precisava estar na aula para aprender. Eu aprendia, sei lá, de uma forma rápida. Sempre fui uma excelente aluna. Nunca tive nenhum tipo de problema, nunca. Nada dessas partes de escola, de recuperação, essas coisas, não era uma... Não tinha nada a ver com a Cíntia isso aí. Não. Ou também eu me dava muito bem com todos os professores, né? Eles iam com a tua cara também, então. Sim. Olha, muito bom, muito bom. E foi nessa etapa aí que surgiu aquele apelido, assim, que... Foi um pouco depois. Mas já existiu um pouco nessa época. Já tinha algo ali. Mas já foi mais na transição de quando eu voltei do Acre para o Paraná, quando os meus pais decidiram voltar, que foi quando eu vim para fazer faculdade. E eles decidiram vir também, enfim, foi essa fase de transição. O momento que tu vem é o momento de faculdade, então. Eu vim com 16. 16, que eu fui pra faculdade, fui fazer vestibular com 16. Foi nessa transição aí. Mas aí, tipo, já era uma Cíntia adolescente mais, né, mais velha, né? Que eu antes estava falando de uma outra parte mais criança mais ainda. Um pouco mais madura, não sei se 6, mais madura. Mas eu sempre gostei de me vestir, né? De uma forma muito diferente. E aí vem essa história que eu contei, que a minha mãe, ela fazia os nossos looks e desde pequena ela me levava em costureiras lá no Acre. Isso aqui, a minha tia, aqui em Dois Vizinhos, a minha tia era costureira. Então ela já fazia as minhas roupas pequenininhas. E quando a gente foi pro Acre, não era uma condição financeira também, né? Tão incrível assim, era muito ok. E até poderia encontrar aquilo que ela queria que eu vestisse, mas às vezes a grana não alcançava aquilo. Mas a minha mãe também é uma pessoa muito criativa, Érico, sabe? Sim. Sabe disso. E ela olhava as revistas e comprava os tecidos e me levava na costureira para fazer, né, as roupas. E eu participei disso desde que eu me entendo. É a lembrança mais verdadeira, assim, que eu tenho das minhas partes de infância, é a minha mãe, né, desenhando e fazendo roupas para mim. E isso, logicamente, virou uma parte de mim também, né? Porque quando eu fiquei um pouco mais velha, eu também não encontrava as coisas que eu queria nas lojas, ou às vezes eram muito caras e tudo mais. E aí eu também comecei a ir nas mesmas costureiras, levar as ideias e tudo mais e fazer. Então as minhas roupas sempre eram muito diferentes. Eu sempre gostei de me vestir de uma forma diferente. Eu acho que eu me expresso muito através da forma, né, que eu... Enfim, que pra mim é ok, é normal, mas é a forma como eu gosto de me ver, na verdade, né? E daí isso na adolescência, nessa fase aí, teve esse apelido de pavão, porque realmente era, às vezes, um pouco exagerado. Se sobressaía, realmente. Um pouco, às vezes, passava da conta, né? Hoje teria sido cancelada totalmente. Se destacava na multidão. Mas isso já em Dois Vizinhos, então. Isso já em Dois Vizinhos. O pavão circulava por Dois Vizinhos. Por Dois Vizinhos. Sim.
E esse apelido veio o quê? Entre amigas? Como é que isso foi? Amigas, amigos e, né, galera Sim. Mas volta. era algo que realmente as pessoas te chamavam, Sim. assim, não era só uma brincadeira isolada. Não, mas eu achava o máximo É? naquela época. Não tinha problema nenhum com o apelido. Que bom, né? Que bom. Não era uma coisa que me incomodava. Na verdade, era engraçado e aí, às vezes, eu acho que até estimulava a criatividade, sabe? De fazer Independente diferente. de quem vem, né? Se são dos amigos que você gosta, né, Outra que realmente história. fazem parte do teu círculo de amigos, não fica ofensivo. Exato. Não, né? e não era, na verdade. Era porque realmente, às vezes, era, né, muito diferente, talvez, do que as pessoas estavam vestindo e tal. Aí a gente precisa pensar, digamos assim, 2 vizinhos, o quê? Década de 90? Quase Não, 2000, quase 97, 2000. aham. Então, 97, 2000. então, realmente, É, talvez era É, fácil gente. de chamar atenção também. Né? É. E você veio pensando em faculdade. Qual foi a primeira faculdade, Cíntia? O primeiro vestibular foi psicologia, Hum, na UEM. E aí? Passei. E não foi cursar? Não. Eu tinha um namorado. É, Aí ele foi acontece. fazer o vestibular comigo, não passou. Aí achei que não. Mas Ia você viver sem. queria mesmo ou foi porque ele queria fazer também? Ele ia fazer Não, ele psicologia? nem lembra o que ele ia fazer. Não lembro o que ele ia fazer, mas não era psicologia. Uhum. Era, sei lá, administração, não sei, alguma coisa assim. Não me lembro realmente o que era. E depois veio o quê? Eu fiz economia. Aqui? Pra Aqui ficar na perto, né? Porque morava em Dois Vizinhos, Ah, e sim. enfim, aí fiz economia na Unioeste. Isso lá por 2000, 2001? Não, em 97. Hum. Em 97. Que daí você foi cursar Direito, Aí Dois é, Vizinhos, alguns aham. anos depois, lá por 2004, Isso, na verdade, teve uma parte que eu fiz meio em conjunto, assim, das duas. As duas faculdades. juntas. Aham. Uhum. Mas então tu tem as duas formações, Direito e Economia. Direito e economia. Uhum. Eu lembro, Aí eu depois lembro da passa- Cíntia no Unicep de Dois Vizinhos. Então, agora eu tô tentando buscar na Não se memória preocupe, pelo é muito mais nome. fácil eu lembrar de você do que você lembrar de mim. Tranquilo isso. Ah, tu não tinha habilidades pavonescas assim? Não. Não, mas nessa época Mas eu acho que nessa a época Cíntia... da faculdade de Direito, eu acho que eu já era um pouco mais contida, porque daí Não, tinha ela que... era Tinha um toda protocolo, charmosa. né? Ela era uma advogada charmosa, né? mas Ela tinha que chamava manter atenção o... pelos corredores da Unicep quando ela passava. Mas assim, pelo charme, por ser uma mulher bonita e bem vestida. E tu não, tinha... Luciano? Não. Não? Aí- Você fazia o quê, Luciano? Você fazia Administração. administração. Mas a gente cursou ali no mesmo período, no mesmo tempo. Eu acho que uma parte sim, porque eu fiz de 2003 Eu também, a 2008. 2003 a 2006. 2005, né? Por aí. Primeiro era 5 anos. Que eram 4 anos e o teu era Aham. 5. Mas era um período legal. Nessa época, então a gente pegou 2 anos ali. nessa mais ou menos. época a Unicep era muito movimentada. né? Tinha Era, muita não, gente, foi era- muito legal. Tenho também não tantos amigos dessa época, Uhum. mas alguns que ficaram pra vida, assim, que fazem parte dela. E era uma estrutura toda nova, né? Era um negócio muito impressionante. Muito a legal, Unicep, né? muito legal. Aí depois eu pós-graduei em Direito Tributário. Uhum. Achei que era, sei lá, economia, direito tributário, era o que, né, Uhum. ia fazer sentido na minha vida, muitos números e tal. Uhum. Mas, Isso chama muita atenção, né? Como que uma pessoa com tanta criatividade vai parar nos números? Porque isso muito, não- mas eu gosto de números. É? Eu gosto. E eu acho que, querendo ou não, tanto a faculdade de economia quanto a de direito, ela me preparou pro outro lugar, sabe? Pra essa visão mais ampla do negócio que eu tenho, porque eu faço a gestão do meu negócio, né? Sim. Uhum. Como um todo. E talvez se eu não tivesse tido essa bagagem anterior, Sim. não sei se seria da mesma forma, né? Esse olhar... Eu sempre fui empreendedora, de alguma forma, e talvez isso que me limitava um pouco na parte de advogar, né? Porque eu advoguei 3 anos, a gente tinha 2 escritórios, um em Quedas e um em Dois Vizinhos. Uhum. Quando surgiu essa ideia do... Né? Que foi uma coisa muito... Muito... Sei lá, eu falo, né? Deus é uma das coisas mais incríveis, eu acho, é a melhor de todas, dessa parte toda da gente estar aqui, né? Porque Deus move tudo. Não tem outra explicação para mim. Uhum. Que a gente, assim, tentar explicar as coisas que acontecem, às vezes, Sim, sem ter né? Deus dentro disso, É é muito- impossível. né? É impossível. Não é difícil, é impossível. É impossível. E o que acontece? Foi uma coisa muito aleatória. Eu, logicamente, sempre gostei de moda. Eu tinha um amigo que desenhava os meus vestidos, que
né? A gente meio que fazia junto, ele desenhava, desenvolvia, e quando eu tinha eventos, alguma coisa, né? Nesse processo. E naquele momento, a gente tinha 2 escritórios, éramos 3 sócias que estudamos juntas, tínhamos estudado juntas, e as meninas falaram, Cíntia, a gente podia fazer os uniformes das meninas do escritório. Você tem teu amigo lá, o Fábio, enfim, o Fábio é uma grande pessoa, inclusive. E aí, por que você não vai lá, troca uma ideia com ele? Porque você, né, você tem um jeito, né, pro negócio. E aí eu fui trocar essa ideia com o Fábio para desenhar os vestidos das meninas do escritório, e naquele momento ele falou assim, ai, cara, eu tô pensando em abrir de novo um ateliê, você não tá afim de repente ser minha sócia? Eu falei, nossa, eu tô muito afim, não tinha passado pela minha cabeça. Eu tô muito afim, porque já naquele momento a gente já tava ali há uns 2 anos e pouquinho com os escritórios, eu me sentia muito limitada, era algo que me... Tava pesando em você, Cíntia? Tava pesando? Tava. Tipo assim, não me deixava feliz. Não que eu não gostasse, mas eu olhava pra minha vida e falava, não era aquilo. Cara, eu não posso não passar o resto da vida fazendo isso, sabe? E aí, nesse meio tempo, minha mãe, ela sempre quis muito que eu fizesse direito. Eu acho que era uma coisa que ela encontrava, eu acho que é normal, né, pros pais. Sim. De imaginar a estabilidade, aquela coisa mais certa, mais reta, né? Mais formatada, enfim, da proporção ali do que é ser bem-sucedido ou não, dentro né, de algumas formas de ver as coisas. E, então, se você não está gostando de direito, então faz um curso para isso, enfim, né? Aquela gama de possibilidades também que o direito dá. Só que eu não conseguia me ver. Eu não conseguia me ver vivendo aquilo pro resto da vida. E aí, o Fábio fez esse comentário, eu falei, acho que é uma boa ideia, comecei a estudar o mercado e... simplesmente, eu acho que, sei lá, 2, 3 meses depois, estava formatado, estava aberto, mas era para ser, inicialmente, eu ia administrar, né? Eu ia fazer... Tu ia entrar inicialmente como administradora. Eu ia administrar, eu ia fazer parte de marketing, enfim, né? Essa coisa. E, logicamente, é uma coisa que sempre foi que eu gostei muito, né? Ia dar meus palpites, né? Em relação a isso, né? A moda, enfim. Então, no primeiro olhar, no primeiro flash que eu tive disso, era talvez um lugar onde eu conseguisse... Não, usar hobby eu acho meio... Não era um hobby, era um lugar onde eu conseguisse talvez colocar... me expressar melhor, de uma outra forma mais leve, não com aquela... talvez tenha iniciado como... respiro. Talvez uma maneira de respirar, de uma forma mais leve. Eu ia falar algo como uma válvula de escape inicialmente. Exatamente, porque o direito, ele te cobra uma... formatação, né? Uma coisa muito caricata, assim, mais quadrada, né? E eu não me sentia muito inteira dentro daquilo, assim. Só que aí, há 3 meses o ateliê estava aberto, enfim, e eu me apaixonei pelo negócio. Eu simplesmente falei, cara, eu nasci para fazer isso. Eu realmente me apaixonei. E comecei a estudar o mercado de uma outra forma. O que era para ser um ateliê em 2 vizinhos, para atender o mercado de 2 vizinhos, Beltrão, né? Sim. Região, enfim. A gente abriu dia 10 de agosto de 2010. Dia 11 de janeiro de 2011, eu estava no Fashion Rio, com uma coleção. Então, foi tudo muito maluco, assim, tudo muito rápido e muito corajoso também, né? Porque eu me apaixonei realmente pelo negócio, entendi que o mercado, a gente está falando de 2010, não existia WhatsApp, não existia Instagram, a comunicação ainda era um pouco Mirk, não era? Orkut. Ali devia ser meio Orkut, Facebook, MSN, né? Não era isso. Eu sei que, assim, não existia WhatsApp, não existia Instagram. Para você ter um posicionamento de moda, ou você estava numa novela, vestindo alguém, ou você estava numa revista que custava, naquela época, 100 mil reais. Por exemplo, a Vogue custava, naquela época, 100 mil reais a página. Então, eram investimentos totalmente diferentes do que a gente tem hoje para se posicionar, né? Num sentido de moda. Era outro mundo. As coleções, elas eram apresentadas em catálogos físicos. Sim. Era bem mais limitado, né? Bem mais limitado. Só que
estudei mercado, vi que não tinha... o mercado de festa naquela época, ele não existia dessa forma, até como ele existe hoje, né? Era muito mais difícil, os vestidos eles tinham umas características específicas, porque o produto de festa para ajuste, ele tem umas particularidades grandes. Então, eram vestidos mais soltos, sempre, né? Muito característicos, assim. Principalmente no mercado nacional, e os estilistas que faziam isso em escala. Enfim, eu me apaixonei pela ideia, né? Eu e o Fábio desenhamos uma coleção juntos. E era uma coleção que tinha muito a ver comigo naquela época, porque eu gosto muito de rock, né? Sempre foi o meu lugar, assim, ser mais rocker. E era uma coleção que se chamava Glam Rock. Ela tinha muito essa característica, só que era um tipo de produto que realmente não tinha. Mas ainda voltado para festas. Para festa, mas para uma festa, não festa... casamento. Não tão formal. Uma festa mais casual, né? E, enfim, e aí foi de novo Deus, né, movimentando as coisas. Acabou acontecendo um contato de um amigo que eu tenho até hoje, inclusive estava em Portugal, fiquei na casa dele agora. Ele era produtor de moda em Curitiba, tinha um evento para acontecer em Curitiba que se chamava Paraná Business Collection. Na época foi um evento que durou algum tempo, ainda depois desses anos a gente fez várias edições, foi muito legal. E eu fui para esse evento com essa coleção aí um pouco mais ligada à moda, produtos mais específicos ali para aquele desfile. E lá eu conheci alguém que falou do Fashion Rio, era uma pessoa do Sebrae, enfim, eu acho que você tem que estar lá. Isso tudo em 30 dias, assim, ao mesmo tempo. E eu falei, então eu acho que eu tenho que estar lá. Concordou? Concordei. Mas eu sou, uma característica minha também é que eu sou muito corajosa, assim, muito corajosa mesmo. Nunca tenho essa... Ai, será que as pessoas vão julgar, vão achar, vão pensar, sabe? Vai abrindo caminho. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Quando a gente erra, a gente volta e corrige, né? Acho que é por aí. E eu fui. E aí, foi uma coisa muito louca, porque a gente montou um stand, o produto realmente era um produto diferente. Chamava a atenção. Ele era diferente do que tinha lá naquela época. Era um produto muito mais jovem. Ele era muito diferente, assim. E aí, eu tinha saído do stand e um figurinista da Globo entrou no stand e falou, cadê a estilista? Ela tá aí, eu preciso desse produto na novela. Eu voltei, a gente trocou uma ideia e acabou ficando super amiga, é amiga até hoje. E ele falou, mas eu preciso da coleção inteira, porque é uma cena assim, assim, assado, eu acho, não tenho certeza. Não posso errar agora nisso, mas eu não tenho certeza. Eu acho que a novela se chamava América, mas eu não tenho totalmente certeza. Sim. Porque né? Eu sei que tinha. Existiu, né? E eram umas garotas que eram contrabandeadas do Brasil e eram levadas para fora, enfim, elas eram exploradas, né? Acho que era Dubai, enfim, eram vários lugares. E a cena específica era uma loja em Dubai, era uma loja de luxo em Dubai, onde todos os vestidos iam estar e todas as meninas entrariam nessa loja para escolher as roupas que elas iam usar naquela noite. E os vestidos eram meus. E aí, isso, como naquela época não tinha outra forma de você conhecer produto. Ou você estava na Vogue ou na Glamour, ou você estava na novela. Sim. Né? E surgiu a oportunidade. 0 custos, né? Sim. Então foi, né? Deu uma virada de chave, assim. Aí eu fechei os escritórios. Foi ali que tu decidiu que seria... 6 meses depois. Tchau, direito. Tchau, direito. Algum arrependimento, Cíntia? Zero arrependimento. Zero arrependimento. Então, nessa época você tinha outra marca ou já era Cíntia Fontanella? Na verdade, assim, o ateliê, ele iniciou com o nome de Vestite, que era o nome, né? Que era vestido em inglês, em italiano, era esse o nome. Só que nessa transição, quando a gente já foi para o Paraná, que tudo aconteceu muito rápido, porque eu também, outra característica, eu sou muito intensa, eu resolvo as coisas, eu sou muito executadora também, então eu resolvo. Sim. Né? E aí, no meio disso tudo, a gente já tinha dado ok que a gente iria para o Paraná Business e a marca precisava de um nome que não era o nome de um ateliê. Precisava de um nome porque seria vendido em escala e tudo mais. A gente também fez um estúdio de nome nessa época e foi uma coisa
que eu relutei muito para ser meu nome, na verdade. Eu queria todos os outros nomes. Maria Chegou Antonieta. a pensar em algum envolvendo o Cuca? Não teve. Mas eu gostei de muitos. Maria Antonieta, Antônia não sei o quê. Tinham muitos nomes legais. Mas as pessoas envolvidas, as pessoas que desenvolveram também a identidade da marca, bateram muito na tecla de que o meu nome soava forte, de que ele era forte, de que eu era, né, uma posição forte ali dentro do processo e que eu tinha essa parte da comunicação, além da criatividade e tudo mais. E daí a gente optou que era isso e como a gente tem esse contexto de Instagram, essa facilidade de comunicação e tudo mais, as meninas vêm, né, nessa procura. Eu tento ser, todo mundo aí do meu Instagram, vai vocês dizerem que não é verdade. Eu tento responder todo mundo na minha possibilidade real, mesmo que seja às vezes 2 da manhã, mas eu tento responder todo mundo. E eu sempre tento dar um suporte de alguma forma, né? Sim. Porque eu não tive mentor nenhum nessa minha história toda. E eu sei o quanto teria sido diferente se eu tivesse tido. Algumas escolhas não teriam, né, ido para o mesmo caminho. Sim. E eu sempre falo isso. Eu acho que tem muitos prós em relação a você ter o teu nome, né, a tua assinatura numa marca, como tem muitos contras. E hoje, olhando para o mercado como um todo e nessa possibilidade da moda ser um mercado numa ascensão tão grande, eu acho muito mais fácil hoje vender uma marca com um nome XY do que vender uma assinatura, né? Eu acho que vender a assinatura, pensando lá na frente, né? Porque eu acho que a gente sempre tem que pensar, a gente sempre tem que olhar para a meta final, né? Do negócio. É muito mais difícil transferir uma assinatura. Porque a tua identidade sempre vai ter que estar ali. De uma forma ou de outra. Lógico, né? hoje... Como é que vou vender minha empresa e é o meu nome. E aí, não, né? acontece muito no mercado de moda isso, né? Acontece. Mas eu acho que manter isso a muito longo prazo, sem a pessoa que é a assinatura dentro do negócio, fazendo outro negócio... E para a pessoa que sai também é muito ruim, isso, né? tem você vários... cria um amor pela tua marca, é o teu nome. Tem vários contextos em relação a isso. Então, né, uma dica que eu daria em relação a isso é que tem que avaliar muito bem o quanto isso é realmente sustentável, principalmente porque requer alguns movimentos, né, de responsabilidade também em relação a isso, assim. Mas né, tem a parte boa também, né? Não tem só a parte ruim. A ascensão do estúdio, então, foi meio meteórico o negócio. Rápido. Quando tu viu... Naquela época foi muito rápido. Porque tudo acabou acontecendo, estava na novela, e daí os stylists das outras novelas começaram a pedir, aí não era só na Globo, era na Record. Eu fui fazendo amizade com outros stylists de revista, que ainda funcionava muito, né? Naquela época, para editorial. Então, acabava conseguindo esse posicionamento e tendo os produtos em alguns editoriais ou na novela, sem ter um investimento financeiro, né? Que eu também não tinha naquela época para fazer tudo isso. Nesse momento, eu acabei, num outro network, conhecendo uma pessoa muito incrível no Rio de Janeiro, que tinha é como se fosse um acervo, onde você coloca o teu produto lá e os stylists vão até esse acervo, que, né, o projeto está no Rio, então fica tudo muito mais fácil, e selecionam as peças e levam para os editoriais. E eu fiquei com essa assessoria no Rio, eu acho que uns 4, 5 anos, mais ou menos. Funcionou muito bem dentro de um período de tempo onde o Instagram, né? O movimento todo, né, digital transformou os mercados. Funcionou muito bem no começo e isso também deu uma alavancada. Tanto é que nesse processo a gente mudou de um ateliê para uma fábrica que vendia para 80 lojas no Brasil. É isso que eram multimarcas. Né? Como você cresceu muito rápido, né, Cíntia? Como o teu nome cresceu muito rápido, a marca. E para acompanhar a demanda? Foi uma luta isso. Foi trabalho 18 horas por dia, 20 horas por dia. Você não estava preparada para tudo isso. Que não é diferente hoje, né? Não mudou muito. Mas hoje você já acostumou. Mas enfim. Então tá tudo bem. Enfim, era isso. Mas foi processo. E aprendendo meio no acerto e erra no intuitivo, né? No intuitivo, muito no intuitivo. Eu sei que isso vai funcionar, Sim. E outra coisa, né? É Deus, de novo. Eu tenho uma equipe em volta de mim, que muitas dessas pessoas estão comigo até hoje, que fizeram uma diferença grandiosíssima nesse processo. Porque, assim, eu não sei bordar, mas eu tenho a melhor pessoa de bordado.
né? Sim. Eu não sei, naquela época, né? Hoje eu sei costurar, hoje eu sei cortar, enfim, né? Fazer os moldes e tudo mais. Mas naquela época específica, eu não sabia. Eu tinha a ideia dentro da minha cabeça. Mas eu não sabia como executar aquela ideia. E eu tive, e tenho até hoje pessoas incríveis nesse processo, que logicamente sem elas nada disso também teria acontecido, né? E que fizeram toda a diferença nisso aí. E é uma coisa que eu sempre falo também. A gente não precisa saber todas as coisas, né? A gente precisa se nutrir de pessoas que cada uma desempenhe o papel delas dentro dos processos. E aí o todo funciona. Acontece. O todo funciona, né? Legal. Deve ter sido um susto, mas um susto muito, apesar de trabalhoso, muito satisfatório, né? Foi. De ver você tão rápido assim. Não, foi muito chegando legal. tão É muito longe. legal até hoje, né? É tudo muito legal. Eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço, assim. Cada dia novas ideias surgem, um novo formato de business. Eu sou muito, né, criativa nos processos. Eu sempre gosto de acompanhar os movimentos do mercado. Hoje eu já vejo tudo isso que a gente fazia antes de uma outra forma e vejo o mercado do futuro de um outro jeito e a gente está se preparando para ele. Que não é mais a forma como as coisas funcionam hoje. Eu acho que a geração futura, ela é uma geração que ela vai ser um tanto menos consumista, tá? No meu entender. E muito mais ligada à sustentabilidade, da onde vem aquela história, se aquilo é circular ou não é. Já existem movimentos de grandiosas marcas, né, de luxo, hoje se movimentando para isso também. LV, Gucci, estão fazendo uma captação de produtos vintage, antigos, ou de clientes que tenham produtos específicos, de coleções específicas, para criar lojas de second hand, específicas das próprias marcas. Então, né, o mercado, eu acredito que ele vai funcionar de uma outra forma. A gente está tentando se enquadrar nisso. É um projeto novo aí que a gente está desenvolvendo também para acompanhar, né? Tudo isso. Sim, A gente já faz isso, né? A gente já trabalha com economia circular. Isso tem muito a ver comigo, porque eu realmente... Isso é muito meu, né? Até naquela história que eu contei para vocês no começo, de que a minha mãe fazia as roupas, as minhas amigas usavam o closet. Ele era totalmente circular, só que eu não ganhava dinheiro. Hoje eu ganho, né? Eu emprestava. Tem pessoas pequenas, ficou mais interessante com o tempo. Sim. Ficou, porque a gente fica adulto, a gente não pode ficar brincando, né? Exatamente. Pra sempre, a gente tem que transformar. Mas foi essa transição. Antes você emprestava e de repente isso se transforma. Eu continuo emprestando. Sim. Né? Só que tem um valor aí. É um recurso empréstimo remunerado, envolvido, né? Sim. É isso, mas é nesse sentido. E eu entendo realmente que o futuro, ele tem muito a ver com isso, assim. A gente tem um projeto muito incrível, assim, para administrar aí nos próximos anos em relação a isso. E, Cíntia, a partir daí, então, qual foi o próximo passo do estúdio? Então, depois disso, a gente vendia para 80 lojas, era uma equipe gigantesca de produção, fábrica e mil coisas. Mas a gente tinha uma quebra de coisas ali no meio do processo, porque aquele lojista, que embora fosse uma loja famosíssima no Recife, ela colocava o meu produto numa arara como todos os outros, né? Ela não conseguia, eu acho que era ela não conseguia transferir o valor que eu tinha. Por exemplo, a gente fez, nessa época, um curso de bordadeiras com, como chama? Nossa, sumiu da minha cabeça agora. Que as esposas dos prefeitos cuidam. Que é tipo uma instituição. Social. Tipo uma instituição, mas tem um nome aqui no Paraná, que todas as cidades têm. Eu já vou lembrar, gente. Agora, bom, daqui a pouco eu volto. Sumiu completamente. Mas, enfim, a gente fez um projeto com várias dessas instituições, de várias vilazinhas ou cidades e tal, que é para dar alguma profissão para mulheres que saíram de algum relacionamento abusivo, enfim, né? Aquela situação de mais carência e de lá dar uma expertise para se transformar isso em renda. Então, a gente levou muitas equipes de bordadeiras para dentro dessas instituições para formar equipes de bordado e para transferir a expertise.
Então, toda essa verdade, ela tá meio, né? Ela tá intrínseca no que eu faço. E eu achava que lá na ponta isso não era transferido, sabe? Com a mesma verdade, na mesma forma. E aí surgiu um movimento, eu acho que o mundo também estava passando, as coisas estavam passando por algumas transformações. E eu senti a vontade das lojas serem mais próprias, da gente puxar o freio nessa demanda de tanto produto. Isso é uma coisa um pouco diferente. Porque para as lojas eu vendia. Hoje o meu carro-chefe nos estúdios é day use, é locação. Então é um produto que gira, a economia gira, não precisa ficar produzindo o tempo inteiro. E aí foi, né, que surgiu, a gente montou o estúdio de Cascavel, a gente montou o estúdio de Curitiba. No meio disso tudo, teve que dar uma freada em muita coisa, porque o Murilo teve o diagnóstico dele, né, de câncer. Então, muitas coisas nessa fase ficaram... Foi tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Que ano foi isso, Cíntia? 2015. 2015. Cíntia, tu consegue foi contar na abertura do estúdio de Cascavel. Foi tudo muito junto, assim. Foi quando tu foi para Cascavel Foi no primeiro momento, assim. Foi quase nos mesmos meses, assim. E como que foi essa fase, Cíntia, de enfrentar o diagnóstico do Murilo? Não tem como falar que isso é fácil, né? Se eu falar de alguma forma, ele, você tá, né? Ele foi o diagnóstico final foi no dia do aniversário dele de 8 anos. Mas a gente começou, ele ainda tinha 7, né? Mas foram... foi fevereiro o primeiro diagnóstico e daí junho o diagnóstico definitivo, né? Foi essa transição. Então foram quase 8 ele tinha já quando as coisas começaram e foi muito rápido também, né? Tudo assim ao mesmo tempo, né? Da informação de era, não era, o que é. O Murilo no primeiro momento foi tratado com osteomielite, não com um tumor. Até o diagnóstico definitivo foi uma fase muito complicada, porque as biópsias, elas não inconclusivas, elas não eram muito claras, tanto é que o tratamento do Murilo, ele foi uma junção de protocolos, porque não existia no histórico, né, do processo, uma definição. Porque quando você tem lá sarcoma de Ewing, você tem ativo para isso, ativo para aquilo, né? Ou negativo para isso. No dele eram vários negativos para sarcoma, vários positivos para sarcoma de Ewing, como vários positivos para linfoma ósseo não Hodgkin. Então era, né, uma coisa meio complexa, assim. E as médicas maravilhosas que trataram ele optaram por um tipo de tratamento que era meio que tudo junto, né? Então a quimio do Murilo era uma quimio muito pesada mesmo, assim. Muito complexa. Aí, gente, não tem como falar disso e falar, foi simples. Não tem nada de simples. Não tem nada de simples. Tem nada de simples. Você começa a questionar tudo, você começa a olhar para tudo de uma outra forma. E eu digo que isso também foi um divisor de águas na minha vida, assim. Foi realmente, o Murilo, ele sem sombra de dúvidas, tudo que é de mais importante na minha vida, o Murilo é... Cara, eu não tenho nem, às vezes, palavras, assim, sabe? Porque ele é impressionante. Vocês têm que trazer ele, na verdade, aqui para conversar com vocês. Vamos dar jeito. O Murilo é o cara. Ele é inexplicável. E ele foi ele tirou a força, a forma... Tudo que o Murilo foi no momento em que ele teve no tratamento é muito... Foi quanto tempo ali de tratamento, mais ou menos, Cíntia? Direto, assim, 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio de quimio intensiva, né? Mais ou menos isso, assim. E, deixa eu contar isso, que né? Faz parte do processo, mas é uma coisa muito legal, assim. Sim. Murilo é um cara muito legal. Murilo sempre teve cabelo comprido, que eu gosto, né? Acho legal, acho maneiro, rock and roll, né? Não que ele seja do rock and roll, mas eu acho legal. ele sempre achou legal também, consequentemente. As novas gerações estão um pouco difícil de convencer sobre o rock, né? Não quer cortar. Enfim, ele sempre teve cabelo comprido. E aí, as meninas, a oncologia do hospital, ela não tem, né? Na parte infantil, ela não tem espelho, justamente para que as crianças não se vejam. E o Murilo entrou no hospital e era muito, muito punk, realmente a químio que ele ia fazer. Ele ia ficar 7 dias em químio, 24 horas, assim, era muito puxado.
E as médicas chegaram e falaram, olha, assim, acho melhor cortar o cabelo, porque na primeira semana vai cair tudo e talvez seja mais dramático para ele ver caindo e tal. Então, a gente levou um barbeiro dentro do hospital, raspamos, mas ele não se viu, né? Eu tava olhando para ele o tempo todo, mas ele não tava se vendo. E aí, ele ficou a semana toda no hospital, a gente saiu do hospital e foi pro apartamento que a gente tava, dos meus sobrinhos, que são fantásticos também, que, né, passaram em Curitiba, essa fase com a gente. E aí, a gente chegou, ele chegou comigo porque ele foi bonitinho, assim, ele ainda tava, né, ok, nessa fase, assim, mais fortinho que tinha sido o primeiro ciclo da quimio. E eu tava com várias sacolas e malas e não sei o que, e ele tava me ajudando. E na hora que eu chamei o elevador abriu e eu fui pegar as malas do chão e tinha um espelho no elevador. E eu não me dei conta. Aquelas coisas que a gente fala, ai, caramba, né? Tipo, deveria ter pedido pra alguém colocar, né? Um negócio ali. E ele fez E aí eu, putz, o espelho. Ele falou assim, ele me chama de Cíntia, na maioria das vezes. Agora ele chama mais de mim, mas nessa época ele só chamava de Cíntia. Cíntia, como eu fiquei gato careca. Ele é essa pessoa. Ele é um cara muito legal. E ele lidou com isso dessa forma. Lógico que teve momentos muito, né? Muito complicados e tal, mas o Murilo ele se tornou meio que a atração do hospital, assim. Então, tudo que tinha gravação de não sei o quê, Murilo vai falar. De que vai levar não sei quem no hospital para fazer alguma reportagem, Murilo vai falar. Depois do fim do tratamento, ele foi convidado para várias vezes dar palestras pelo hospital, fez vários momentos. Ele herdou assim. aquele dom da comunicação da mãe? Aparentemente, né? Mas ele é mais falador. Mas agora, essa parte eu preciso contar, porque ela é realmente muito importante quando eu falo, cara, Deus é realmente tudo. Uma coisa muito louca que aconteceu. Quando o Murilo, enfim, o tratamento foi definido, as médicas sentaram... Eu fiz vestido de, acho que quase todas as médicas. Depois. Elas são todas minhas amigas, é muito legal. Elas sentaram, né, na mesa comigo e tal, e falaram, né, o diagnóstico é esse, tá muito grave. A gente vai lutar pela vida, não pela perna, porque existia ali um movimento de que na intensidade que estava, talvez necessitasse de uma amputação, né? Era uma possibilidade um tanto quanto real. E eu olhei, foi uma coisa muito aleatória, assim. Eu olhei para elas e falei, gente, vocês vão lutar pelo que vocês quiserem, mas o Murilo vai sair desse hospital andando com uma bola de futebol na mão. O Murilo não joga futebol, nunca jogou, não gosta, nada a ver. Zero interesse. Aleatório, assim. Tipo, vai sair daqui com uma bola de futebol na mão. Fazer o que com a bola de futebol? Enfim, isso aconteceu, foi. No dia que o Murilo teve alta, um pai que tinha perdido um filho, ele fazia isso rotineiramente a cada ano, na data que o filho dele tinha falecido, ele ia para o hospital e levava brinquedos para as crianças. E ele entrou, o Murilo estava tendo alta. Ele entrou no quarto e deu uma bola de futebol pro Murilo. E o Murilo saiu do hospital andando com uma bola de futebol na mão. Profecia da Cíntia. Nossa. Foi muito louco. Eu tenho um vídeo, depois melhor a gente mostrar esse vídeo. Não, manda. Dele com essa bola de futebol na mão, saindo do hospital. É incrível. Muito legal. Enfim, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, né? Sim. A mudança dos formatos das lojas, o tratamento do Murilo, e aí é aquilo. Cara, é isso, né? É a vida, é o que eu tenho, e eu tenho que viver isso e... Muito bem. E na sequência vem outro enfrentamento ali nesse sentido, porque... Mas quando tu faz a movimentação de ir para Curitiba, logo em seguida estoura a pandemia, A gente abriu Curitiba, a gente ficou um ano em reforma, porque o imóvel que a gente estava lá, que a gente está lá, que você viu, né? É super bem posicionado, enfim e tal. Sim, o lugar ele era um restaurante, então tinha que fazer muita coisa para que ele se tornasse, né? Assim, que tivesse o que a gente precisava. Então, a gente ficou quase um ano na questão de projeto, reforma e tudo mais. E a gente abriu Curitiba em novembro de 2019. Em 1º de março fechou tudo. Né? Sim. Curitiba já fechou um pouquinho antes, na verdade. Sim. E aí foi isso. E Curitiba fechou muito, né? Porque Curitiba não abria nada. Então, a gente ficou 3 meses com a loja aberta e praticamente 2 anos com a loja fechada.
Foi um reinventar de novo. Mas foi também, eu sempre falo que a gente tem que fazer, né? Sim. Eu acho que foi um momento que fez a gente olhar também para o negócio de muitas outras formas. Tinha muitas coisas que eu queria fazer dentro da marca e testar, que eu não tinha tempo para fazer, porque o contexto todo me consumia muito. Então, naquele período de pandemia, a gente lançou milhares de coisas que eu queria lançar. Jaqueta, jeans que eu adoro, moletom, Você t-shirt. conseguiu rentabilizar durante o período da pandemia? Total. A arte de se reinventar, realmente. Exato, e aí foi uma coisa muito incrível, porque a gente tem um perfil de cliente que adora consumir o nosso produto, mas não tem festa todo dia para ir. Também não está disposta a gastar, e muito né? menos ou investir. Período, né? Não, naquele período nem tanto, mas assim, mesmo antes, eu tenho, sei lá, clientes que eu fiz o vestido de 15 anos da filha, o da formatura do 3º ano, da formatura da faculdade, o vestido de noiva, né? E tudo mais. Mas ela não quer, tipo assim, de uma certa forma, ela quer consumir outras coisas de mim porque ela gosta da identidade. Mas eu só tinha vestido de festa, ou vestido de noiva, ou vestido de... Sim, né? Era vestido. Vestido de alguma forma. Então, limitava um pouco isso. E existia essa necessidade. A gente teve uma coleção Sunset. Até eu vi que a Ju Tomé veio aqui com vocês, né? A Ju fez esse lançamento dessa coleção Sunset comigo em Trancoso. Foi um sucesso na época também. Foi um ano antes do Murilo, dessa fase aí do Murilo. Sim. Que a gente ainda revendia para multimarcas. Era uma coleção de beach cultura, assim. Era o mesmo contexto de festa, só que era mais praia, assim. E a gente testou isso e tinha funcionado muito bem. Então, essa vontade, ela permanecia ali, né? Durante os anos. E aí, quando a pandemia veio, isso tudo se tornou muito possível e é o momento de fazer isso. E foi sensacional. Foi muito bom. Aí a gente montou um e-commerce, aí, né? As dificuldades se transformaram em oportunidades. Exatamente. Sempre é possível, né? E como é que é essa habilidade de se reinventar na vida pessoal, Cíntia? Acontece lá também? Eu acho que o tempo todo. O tempo todo. Tanto é que as pessoas falam, mas, nossa, você não teve medo de sair do direito? Eu não tenho essa dificuldade, assim, sabe, de fazer esses movimentos. isso não tá legal, isso não tá bom. Eu mudo. E você se vê, Cíntia, em alguma outra área? Além da moda? Em muitas. Dá um exemplo. Marketing, eu adoro marketing. Gosto muito de marketing. Arquitetura, eu gosto muito. Mas eu gosto muito de psicanálise também. Eu me vejo em muitos lugares. Dá pra voltar, aquela faculdade que não deu certo. Exato. Eu me vejo em muitos lugares. E na verdade, é uma coisa que era bem importante, assim, porque eu falei isso, eu preciso falar. Eu vou fazer 44 anos esse ano e eu realmente acho que minha vida está começando agora. Eu acho que eu não fiz nem 10% do que eu quero fazer. Que bom. Sabe? Que bom. Né? E Cíntia, aos poucos tu foi se transformando nessa referência, né, no campo feminino. Como que é para ti lidar com esse outro peso também? Que, enfim... Eu acho que essa parte nem é tanto um peso, assim. Às vezes é mais uma preocupação das pessoas entenderem que, às vezes, porque toda essa referência, ela vem de um movimento de internet, né? Também, lógico, sim. Tem a validação do meu produto, tem a autoridade que eu tenho sobre ele e tudo mais. Mas muito disso vem do lifestyle, do que está, né, naquele recorte que é os segundos da minha vida que aparecem ali, porque não é a verdade total das coisas, né? Eu trabalho muito, a minha vida ela é muito maluca, assim. Acho que se acompanhar a minha vida todos os dias não dá nem... Sabe? Não é muito saudável? Não. Não é muito saudável. Mas é muito legal, sabe por quê, Érico? Eu tenho muito pouco hater. Eu tenho muito... quase inexistente, que assim. Coisa boa. A galera que vem falar alguma coisa ruim. E sabe que quando vem, eu troco uma ideia e daí... Tipo, muda de opinião, às vezes, sabe? Que bom, né? Mas na grande maioria, sei lá, 99%, a galera tá sempre dando voz de incentivo, de falando que, sabe? Eu acho que é mais, quando você fala disso, desse posicionamento, é mais uma preocupação do que está sendo transferido, do que as pessoas estão entendendo. Porque o jeito que eu administro a minha vida, o que... é simples para mim, talvez não seja tão simples, né? Para outra pessoa que está ali absorvendo aquilo, mas tem toda uma história construída também em relação a isso, né?
eu me preocupo muito com o que realmente desse recorte as pessoas entendem, sabe? Certo. Se essa mensagem ela está sendo passada da forma certa e se isso está sendo absorvido, assim, da forma certa, né? Eu acho que eu passo, assim, uma imagem de muita resiliência. Uhum. E, né, de estar sempre em busca das coisas. Eu tenho metas, eu vou em busca delas. Eu tenho a minha parte mãe, eu tento ser a melhor mãe. Eu, né, não sou perfeita em nada disso. Tenho 1 milhão de erros no meio disso tudo. Mas a minha tentativa, ela é verdadeira. Ela é muito natural e genuína. Ela é muito verdadeira, assim. Então, eu acho que talvez por ser isso, né, cria uma relação aí que... É isso que você fala, não é algo pesado, simplesmente não acontece, é natural. É muito natural, muito natural, sim. Sim, muito bem. Estamos chegando? Estamos chegando. Vamos chegando no final, nosso então. O horário da Cíntia está acabando. Está né? acabando, Infelizmente. Nós temos, mas a Cíntia não tem mais tempo para nós. Exatamente. Infelizmente. Vamos ao... Mas a gente pode fazer uma parte 2. Podemos, né? com certeza. Vamos lá. Vamos para as nossas perguntas finais, Tá bom, então, Luciano. tá bom. Cíntia, a hora do brodo é o momento em que você, enfim, você tem um espaço para poder indicar o trabalho de alguém, né? Poder sugerir aí o serviço de alguém que você confia, de qualquer área. Quem você indicaria? Rosa Cristina. Minha grande amiga, minha terapeuta há, acredito que 6 anos. É uma pessoa que, inegavelmente, assim, é uma pessoa incrível na minha vida, que me fez refletir sobre coisas que eu acho que né, em fases eu não estava tão preparada para olhar, tão preparada para enxergar. Hoje a gente não se trata mais como terapeuta, hoje a gente é amiga, então a terapia não pode mais existir, né? Sim. Então, Acabou hoje, a terapia. Né, acabou a terapia, infelizmente, porque eu sinto muita falta dessa parte. Mas, sem sombra de dúvidas, é uma das pessoas mais importantes aí da minha vida, com certeza, e da minha história ela vai continuar sendo, assim, porque ela me fez virar chaves inexplicáveis. Que bom. Onde está a Rosa Cristina? Francisco Beltrão. Tá bem. Pergunta final? Finalize, Luciano. Então, Cíntia. A gente sempre encerra propondo para o convidado ou para a convidada que ele faça um exercício de, se pudesse viajar no tempo, voltar lá, encontrar a si mesmo com 17 anos de idade. Que conselho daria? Que conselho você daria para a Cíntia de 17 isso anos? É uma pergunta difícil, né? É um exercício de reflexão que, quando vocês me falaram essa pergunta, eu falei, cara, eu faço pouco esse exercício, sabe? Eu faço muitos exercícios, assim, de reflexões, mas esse não é, porque eu não sou alguém que acha que não viveu o que tinha que ter vivido, sabe? Eu acho que eu participo de uma verdade que, se eu vivi, era para eu ter vivido daquela forma, era a experiência que eu tinha que ter tido para chegar aonde eu tô. Mas eu acho que a gente pode fazer coisas melhores, né? Durante o percurso. Eu acho que a Cíntia de 17 eu gostava dela também, sabe? Eu não acho que ela errou tanto. O pavão? Você eu gostava? não acho que ela errou tanto. Eu podia ter mudado assim, a pergunta, né? Que conselho você daria para o pavão? Exatamente. Eu não acho que ela errou tanto assim. Eu acho que ela, né? Então, talvez uma questão de, não sei, uma perda de tempo, talvez, com alguns perfis de amizades que hoje, talvez, eu acho que não foram tão relevantes, entende? Sim, e que eu acho que, querendo ou não, né? Hoje eu sou mãe, não sou mais a Cíntia de 17 anos, não tenho como não absorver essa verdade, que era o que a minha mãe dizia quando eu tinha 17 anos. Sim. Né? E que é uma coisa que eu realmente falo até para os meus colaboradores, todo mundo hoje. Você é, de verdade, um resumo das pessoas com quem você convive. Você é um pouco de cada uma delas. E quando você tá, talvez, nas mesas erradas, você faça escolhas erradas. Né? Exatamente. Eu acho que, não que eu tenha feito várias, inúmeras escolhas erradas, mas eu acho que é uma das coisas que eu falaria, assim, talvez ter perdido tempo com algumas coisas que poderiam ter acelerado outras, sabe? Muito bem. Isso aí. E aí? Muito bom. Muito bom, né? Gente, não é todo dia que a gente tem um parente aqui junto. Queria agradecer a presença da minha meia-irmã aqui, então, hoje, né? Muito obrigada, gente. Eu adorei, de verdade. Nós também. Foi uma conversa muito agradável.
Na próxima eu volto com o Muito Murilo. bom. Então tá, Muito bom combinado. ter uma pessoa tão comunicativa aqui com a gente. Não, justamente. Baita episódio e justamente para poder trazer mais da tua história para que as pessoas possam te conhecer mais ainda e continuar Muito legal. inspirando, né? Muito sucesso para vocês aí, porque eu acho que o tipo de podcast que vocês estão fazendo vai talvez desmistificar também, sabe? Que foi uma das coisas que eu falei pra Gabi quando, né, eu falei que eu vinha. Às vezes as pessoas criam uma imagem sobre vocês sem fazer ideia de qual foi a tua história. E eu acho que eu nem contei, né? Tipo, botei trechinhos dela, assim. E criam julgamentos e tecem, né? Fábulas, às vezes, sobre o que você é e como você tá no lugar que você tá. E, enfim, é muito legal, né? Poder ter essa troca. Mostrar os outros lados. Os né? outros A gente ângulos. não é só o lado que as outras pessoas veem, né? Exatamente. Muito mais coisa. Que bom. Isso aí. Muito bom. Muito bom, muito bem, muito bom. Fechamos, então. Fechamos. Então tá bom. Cíntia. Mais um? Cheers! Oh.